Olá! Então hoje nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa meditar mais um pouco no livro de Gênesis, versículo a versículo, para que a gente possa entender melhor do que está tratando as escrituras nesses versículos. Então hoje a gente vai ler Gênesis 3, do versículo 8 até o 24. No versículo 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, muita gente ouviu falar que Adão se escondeu quando Deus veio, como de costume, porque todos os dias na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão e com Eva. Só que muita gente ouviu falar que Adão se escondeu. E aqui a gente vê que não somente Adão, mas Adão e Eva se esconderam após pecarem ao ouvir a voz do Senhor. Eles ouviram a voz de Deus e eles se esconderam porque tiveram medo. No versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Então aqui tem duas coisas bem importantes para a gente meditar. A primeira delas é o quê? Que Deus chamou Adão. Ou seja, os dois pecaram, tanto Adão quanto Eva, mas Deus chamou Adão. Por quê? Porque o homem é que é responsável pela mulher. A gente vê que a palavra vai dizer que a mulher ela deve ser submissa ao seu esposo. Portanto, é o homem quem vai responder pela mulher. Tanto que Deus falou para o homem que não era para comer e o homem falou à sua mulher. Então, naquele momento, quem ia responder pelo erro, pelo pecado, era o homem, tanto por ele quanto pela sua mulher, Eva. Segundo é quando Deus pergunta: onde estás? Porque Deus ele é conhecedor de todas as coisas, então ele sabia onde Adão estava. E naquele momento ele pergunta: onde Adão está? A gente vai entender um pouco mais quando a gente vai estudar que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos revestidos por Cristo, então há uma conexão. E ali naquele momento era isso que havia perdido, a conexão. Deus ele não estava mais sentindo Adão nele, porque quando a gente sai da presença do Senhor é como se estivesse pulando para fora, não somente para fora da presença, mas para fora de Deus. Então Deus não estava sentindo Adão nele, a conexão havia sido quebrada por causa do pecado. Por isso que Deus diz: Adão, onde tu estás? Assim como Jesus, quando tinha sido crucificado e estava na cruz, e disse o quê? Jesus diz assim: Pai, por que me abandonastes? A gente sabe que Deus não abandona ninguém, quanto mais abandonaria Jesus. Então, o que havia acontecido ali era a quebra da conexão por causa do pecado, porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então, naquele momento, ele não estava mais sentindo Deus. A conexão entre ele e o Pai havia sido quebrada por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados que estavam sobre ele. Versículo de número 10 diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então Adão, se retratando: Eu ouvi a tua voz e porque eu fiquei com medo e vi que estava nu, eu me escondi. No 11 diz assim: Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Não foi isso que nós estudamos antes? Que antes deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, era Deus quem falava para eles. Era Deus quem o orientava. Eles tinham a inocência, eles não sabiam. Deus é que mostrava para eles o certo e o errado. Então, nesse momento, Deus fala: quem te mostrou? Ou seja, Deus falando para ele: eu não te falei, eu não te mostrei. Então, quem te mostrou? Ou alguém te mostrou, ou você comeu do fruto que não era para comer. É o que a gente vai ver a seguinte. Diz assim: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Deus interroga Adão: tu comeu do fruto que eu falei que não era para comer? No versículo 12 diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui a gente vê o que? Adão colocando a culpa na mulher,
e consequentemente em Deus, né? Porque ele disse o quê? A mulher que tu me deste. Ou seja, se Deus não tivesse dado para ele aquela mulher, ele não teria pecado. E depois nós vemos o quê? A mulher colocando a culpa na serpente. E assim somos nós, quando muitas vezes nós queremos achar culpados para os nossos erros e para as nossas falhas, quando na verdade nós somos os únicos culpados, porque ninguém nos obriga a nada. A gente faz, a gente erra porque a gente quer. No 14, então o Senhor Deus disse à serpente, ou seja, aqui depois que ele conversou com Adão e com Eva, aí ele foi conversar com a serpente, foi falar para a serpente. Disse assim, no 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então a gente vê o quê? Que ele amaldiçoou a serpente mais do que todas as bestas, ou seja, lembra que a gente viu nos estudos anteriores que besta, fera naquela época era um animal quadrúpede ou um animal de carga? Então Deus estava dizendo que a serpente seria maldita do que todos esses. Por quê? Porque ela perderia suas pernas, ela rastejaria sobre o seu ventre, comeria pó todos os dias da sua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente ferirá a cabeça, e eu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus aqui estava falando que ele estava anunciando a vinda de Jesus, que é o que nós chamamos de proto-evangelho, onde pela primeira vez o evangelho foi anunciado, o evangelho foi pregado anunciando a vinda de Jesus. E aí diz assim, eu porei inimizade entre a mulher e a tua semente. Então qual era a semente da serpente? O pecado. E qual é a semente da mulher, que viria de uma mulher? Jesus. Então Deus estava falando o quê? Que haveria inimizade entre Jesus e o pecado. Ou seja, Jesus ele abomina o pecado. No 16 diz assim, e a mulher disse, primeiro então Deus falou para a serpente, o que aconteceria com ela? Depois para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor. Terás filho e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, a gente vê aqui que Deus falando multiplicarei grandemente. Ou seja, não quer dizer que a mulher não teria dor ao conceber. Mas aqui está dizendo que Deus multiplicou, que Deus multiplicaria grandemente essa dor no parto. 17. Depois então de Deus falar com a serpente, falar com a mulher, então ele vai e fala para o homem. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, Deus, ele amaldiçoou a serpente, dizendo que ela era maldita. O homem, ele não amaldiçoou, mas ele amaldiçoou a terra, que a terra seria maldita por causa do homem, porque a palavra vai nos mostrar que quando o homem cai, toda a criação cai junto. E a gente vê o quê? Que a mulher, ele não amaldiçoou, ele aumentou as dores do parto. Por quê? Por que ele não amaldiçoou? Porque dar à luz, conceber, é uma bênção, e Deus não iria amaldiçoar por isso. No versículo de número 18, diz assim, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, aqui falando que haveria espinhos na criação, ou seja, toda a criação sofreu a consequência do pecado do homem. 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, o homem teria que trabalhar. Antes ele estava ali no jardim, ele arava o jardim, preparava a terra e ele tinha tudo ali ao seu dispor. Depois do pecado, não. O homem comeria do seu suor, ou seja, tinha que trabalhar duro para poder comer e se alimentar. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Ou seja, Deus falando que durante todo o tempo da vida do homem, ele
comeria do suor do seu trabalho. 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. 21. E fez o Senhor Deus Adão e a mulher túnicas de peles e os vestiu. Então a gente vê aqui o primeiro sacrifício na Bíblia. Por quê? Porque de onde Deus tirou essas peles para fazer roupa para Adão e Eva? De um animal. Então um animal ali sofreu, um animal ali foi sacrificado para que os pecados, para que o pecado do homem e da mulher fosse coberto. Ou seja, a vergonha, a nudez, que é o pecado, foi coberta. 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, Deus falou o quê? Que o homem agora era como um deles, ou seja, assim como Deus, como Jesus e como o Espírito Santo. Era conhecedor do bem e do mal. Então, para que ele não vivesse ali comendo da árvore da vida, se alimentando e vivesse eternamente em pecado, o que que Deus faz? 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, Deus ele tira o homem da mulher do jardim como uma prova de amor, para que eles não ficassem ali comendo da árvore da vida e ficassem eternamente separados, afastados da presença do Senhor. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus tirou. E como o pecado estava no homem, havia o quê? Havia consequências do pecado, raízes de pecado através daquele pecado. Então o homem poderia o quê? Mesmo fora do jardim, teimar, insistir em querer se alimentar da árvore da vida. Então o Senhor Deus colocou querubins e ainda uma espada para guardar este caminho. Amém? Nos vemos nos próximos vídeos, em nome de Jesus.